Olá. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a testosterona e eu tenho aqui umas 10 perguntinhas aqui que eu recebi em box que a gente vai falar no final, tá? Tá ok. Bom, então primeiro me apresentar, meu nome é Leonardo de Souza Alves, eu sou médico urologista, eu sou especialista em medicina sexual e para começar eu queria agradecer aqui a indicação da Sandra, que conseguiu fazer esse encontro ser possível, né, Kate? Isso mesmo. É. Então nós vamos falar hoje sobre mitos e verdades sobre testosterona. Eu vou abordar principalmente a parte masculina aqui, a Kate vai falar sobre a parte feminina. E vamos começar falando sobre testosterona. O que é a testosterona? Testosterona é um hormônio sexual masculino relacionado ao desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos. O que é isso? São a musculatura, os pelos, a voz grossa, o turgor da pele, mas principalmente o desenvolvimento dos caracteres sexuais. O tamanho do pênis, os pelos na distribuição masculina na região pubiana, na região escrotal, os pelos pelo corpo. E esse hormônio ele começa a aumentar no homem, no menino, a partir dos 12, 13 anos. Ele é produzido pelos testículos, na grande maioria, e uma parte é produzida nas suprarrenais. Importante falar aqui, e muita gente vai ficar assustado, mulheres também têm testosterona. E grande parte da testosterona produzida na mulher, grande parte não, a parte da testosterona que é produzida na mulher é produzida pela suprarrenal. É isso mesmo, Kátia? Isso mesmo, pelo suprarrenal e pelos ovários, né? Isso. Então, nos homens, ela começa a aumentar a produção a partir dos 12, 13 anos, que a gente chama de é quando surge o esporão no menino, que o menino deixa de ser criança e vira pré-adolescente, e ele vai começar a engrossar a voz, vai começar a aumentar a musculatura, e esse hormônio começa a crescer e vai crescendo até os 40 anos, normalmente, quando ele começa a decair 1% ao ano. E aí que a gente chama de período chamado de andropausa, é quando o homem vai parar a produção de testosterona ou vai cair drasticamente. Mas aqui é muito importante falar que tem pessoas que antes de chegar aos 40 e 45 anos, que é a idade que a gente acredita que pode começar a diminuir a testosterona, que começam a ter essa baixa testosterona. Então eu tenho clientes no consultório, eu tenho pacientes no consultório com 25 anos, com 18 anos, com 10 anos, que não tem testosterona. Então a gente vai determinando o diagnóstico, a gente vai prescrever um tratamento que vai fazer aumentar ou a produção ou repor a testosterona. Qual que é o papel da testosterona no homem adulto? A testosterona está relacionada principalmente à libido, à vontade de ter sexo, à resposta sexual. Sem testosterona é muito difícil o homem ter vontade de ter relação sexual. É muito difícil ele iniciar e manter uma ereção. Então nós atendemos hoje no consultório pacientes que não têm apetite sexual, não têm libido, estão notando que o intervalo entre as relações está ficando muito espaçada, a rigidez da ereção está pior, irritabilidade, a memória começa a diminuir, a disposição física não é a mesma. Então, assim, é aquele homem que chega em casa no final de semana e quer ficar sentado no sofá, com o pé no sofá, vendo televisão com o controle remoto numa mão e com um copo de cerveja na outra. E tá tudo bem para ele. Né? É aquele homem que para de procurar a esposa dele, que fica 2, 3, 4 semanas sem procurar a esposa. E torcendo para a esposa não procurá-lo, porque se procurar ele vai ter que ter uma resposta sexual que ele talvez não vai conseguir ter. Muitas vezes os homens entendem isso como falta de ereção simplesmente e vão recorrer a algum remédio de farmácia, algum remédio que um amigo indicou, alguma garrafada, igual a gente fala aqui em Minas Gerais, para ver se tem uma resposta melhor. E algumas vezes ele vai ter uma resposta melhor, mas não vai ser uma coisa duradoura. Então hoje a gente preconiza, eu preconizo isso no meu consultório, já que eu trabalho muito com reposição hormonal masculina, a gente sempre dosar a testosterona e a gente acompanhar durante a vida desse homem essa queda ou não, ou a necessidade ou não de fazer reposição de testosterona. Então a testosterona é um hormônio fundamental para a nossa saúde física e mental, né? E que a gente vê que pacientes que têm baixa testosterona estão hoje, talvez, até escutando essa live aqui, se identificando com o que eu estou falando, aquela irritabilidade, a falta de disposição principalmente o desempenho sexual ruim. Leonardo, eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou me apresentar aqui, meu nome é Kátia, eu trabalho há alguns anos com a parte de ginecologia endócrina e também com a parte de infertilidade. E a gente recebe muito no consultório mulheres para fazer o tratamento de
infertilidade e que estão também investigando, né, pela dificuldade de gravidez. E tem aumentado cada dia mais no consultório homens jovens Sim. com problemas de infertilidade masculina por alteração da parte do espermograma, né? E principalmente com a prevalência de espermatozoides defeituosos, né? Com problema em pequena quantidade. E geralmente quando a gente investiga, vai perguntar, a grande maioria tem usado anabolizante e testosterona. Eu queria que você falasse um pouquinho do impacto do uso da testosterona sem a necessidade, como que pode impactar tanto na vida sexual desse homem jovem, quanto na parte da fertilidade. Tá. A testosterona é um hormônio anabolizante. Então, o que que ela faz? Ela faz aumentar a proteína no organismo. Então, ela vai fazer aumento muscular. E hoje, com esse culto ao corpo importantíssimo que nós temos na nossa sociedade, isso é um padrão mundial, não é só no Brasil que acontece isso, as pessoas recorrem a uma resposta mais rápida a conseguir aquele efeito de melhorar fisicamente. Então, não é incomum nós atendermos pacientes no consultório, jovens, muitas vezes sem filhos, pais, homens que não são casados, ou seja, não têm filhos também, e começam a fazer musculação, começam a fazer atividade física, e não tem aquela resposta esperada que ele vê o que o amigo dele da academia consegue ter. E aí ele começa a investigar e descobre que ele está fazendo uso de testosterona. E são testosteronas das formas mais diferentes possíveis, que a gente usa muitas vezes para tratar o paciente no consultório, mas que eles usam com fins cosméticos. Essa testosterona, quando é utilizada de forma errada, o que ela vai fazer? Ela vai bloquear o eixo hipotálamo, hipófise e testículo, e com isso o testículo para a produção de testosterona natural. Porque ele pensa o seguinte, por que eu vou produzir testosterona se meu organismo já está lotado de testosterona? Então ele vai parar de produzir. Só que no momento que ele para de produzir testosterona, ele também diminui a produção de espermatozoide. Então vai levar esse paciente para uma queda da produção de espermatozoide, até uma ausência completa, uma azospermia, que é como assim a gente chama no termo técnico, de espermatozoides. Então eu tenho visto, ao passar dos anos, gradativamente aumentar o número desse tipo de paciente no consultório, que são pacientes que em algum momento usaram testosterona para fins estéticos, e que observaram que depois, quando casaram, quiseram ter uma prole, quiseram ter uma família e não conseguem engravidar. A primeira coisa que acontece, os homens acham, e a mulher também acredita, que o problema é dela. Então ela vai no ginecologista e começa a fazer uma avaliação e vê que está tudo bem. Aí o próprio ginecologista vai pedir um espermograma e vai ver essa alteração, está baixa a produção ou quase não tem espermatozoide. E aí muitas vezes ou vai encaminhar para uma clínica de reprodução humana ou vai encaminhar para o urologista poder fazer uma investigação. É possível reverter esses casos? Sim, é possível reverter esses casos, mas não é tão simples assim. Por outro lado, é muito importante frisar aqui que eu tenho atendido pacientes no consultório que em tratamento de infertilidade está sendo prescrito testosterona. E é totalmente contraindicado, porque vai bloquear muito mais o eixo, ou seja, vai jogar no buraco muito mais fácil e muito mais rápido. Então, assim, essas alterações no espermograma têm que ser investigadas, porque nem tudo é hormônio. Esse paciente pode ter uma varicocele, ele pode ter uma cachumba, ele pode ter tido uma torção testicular, ele pode ter tido uma orquite inflamatória. Todas essas situações que eu citei aqui agora podem acarretar com baixa produção de testosterona também. Então não é só o uso de testosterona por fins estéticos que vão fazer diminuir a testosterona. Pessoas que estão em depressão, por exemplo, elas vão fazer uso de antidepressivo, remédios para ansiedade e que podem causar baixa de testosterona. Remédios para perder peso podem fazer abaixar os níveis de testosterona também. Mas igual você me perguntou, então em relação à fertilidade, a gente vê isso muito comum no consultório e é muito importante o clínico que atende, o nutrólogo que atende, o endócrino que atende, saber prescrever testosterona para quem precisa de testosterona. Não é todo mundo, não é todo mundo, né? Inclusive, avaliar qual que é o tipo de deficiência que essa pessoa está apresentando. Sim. Isso é importante tanto na reposição hormonal masculina, né, que a gente chama de andropausa, que Isso. existe, Uhum. e muitas mulheres, quando vão fazer a reposição hormonal comigo, têm as queixas que, quando elas iniciam a reposição hormonal, elas melhoram a libido, melhoram a performance sexual, e geralmente, né, normalmente, elas falam assim, meu marido não está dando conta. É. E aí elas ficam sem saber se
se existe realmente a andropausa. E a andropausa existe, e eu queria que você falasse para o pessoal a partir de quantos anos há uma queda nos níveis de testosterona nos homens. Tá, então, normalmente, o que é esperado é a partir dos 45 anos, essa queda começa a acontecer gradativamente por ano, ele vai baixar 1% do nível de testosterona. Isso é o fisiológico. Então, antigamente, a gente não fazia reposição de testosterona porque acreditava-se que a testosterona causava câncer de próstata. Isso é o primeiro mito que a gente tem que colocar abaixo. Testosterona não causa câncer de próstata. Tanto que eu tenho pacientes que tiveram câncer de próstata, que foram operados de câncer de próstata, que a gente faz reposição hormonal neles, lógico, de forma criteriosa. A reposição hormonal não é uma coisa que você vai na farmácia e compra um remédio e vai tomar, igual você compra aspirina, igual você compra um Tilenol. Talvez aqui no Brasil a gente consegue, porque no Brasil a gente consegue de tudo. Eu costumo falar o seguinte, se você tiver um jeitinho, alguma pessoa que trabalha na farmácia que você conhece, até droga você compra lá. Assim, lógico, eu estou... né? Mas assim, é importante a gente entender que isso vai acontecer, mas nem todo mundo precisa de fazer reposição de testosterona. Então hoje o que eu faço no meu consultório? O paciente chega lá com a cólica renal, com uma ejaculação precoce, eu sempre vou dosar testosterona, porque eu quero ver como é que ele vai evoluir durante a vida dele, essa variação de nível de testosterona. Então, e não é só você tratar o resultado do exame, é tratar as queixas também. Porque eu tenho paciente que chega no consultório com baixa de libido, mas esse paciente está com nível de hormônio completamente normal, ele está em depressão. É o que nós temos vendo aqui durante a pandemia. Aumentou o número de pacientes queixando de falta de vontade de ter sexo, que a ereção piorou, que a ejaculação precoce está acontecendo. E esse paciente está completamente normal, que está passando por uma fase de ansiedade e depressão. E muitas vezes, se eu medico esse paciente nessa fase, eu posso estar criando uma doença, uma iatrogenia, uma doença nele por passar um remédio. Então, assim, a gente vê muito paciente tomando Viagra, tomando Cialis, estou falando esses nomes que são nomes comerciais, mas todo mundo conhece, e tomam sem necessidade. E muitas vezes estão com baixa de testosterona, é só a gente repor. Então, igual você colocou, a andropausa existe, ela não é uma falácia, mas nem todo homem vai ter isso. Mas muitas vezes, esse paciente está ali convivendo em casa, sem ter desempenho sexual, a mulher vai no seu consultório, começa a fazer uma reposição hormonal, ela fica muito querosa e esse homem não tem essa resposta em casa, isso vai dar muito atrito. E aí esse homem não responde, a mulher começa a achar que ele não gosta mais dela, ou que está tendo outra relação fora de casa, e começa um conflito familiar. Então a gente fala assim, que uma simples conversa do casal pode resolver vários problemas. Então eu oriento sempre meus pacientes, quando vêm me procurar, que fale com a parceira, olha, converse com sua parceira, converse com a sua esposa, com a sua namorada, fale que você veio aqui, que o seu hormônio está baixo, que você vai fazer um tratamento, porque ela deve estar em casa sofrendo também. Então, é o que você falou comigo uma vez, não adianta você tratar a sua paciente no consultório, você colocar ela, né, nos trinques, né, boa para poder namorar, e se não vai ter uma resposta, se o homem do lado de cá ele vai ser disfuncional, vai ter um atrito. Exatamente. Vai ter um atrito e às vezes uma separação, né? Uma vez a separação. Então, a gente fala assim, a pessoa, eu vou lá eu vou no restaurante, eu vou ali, pago um jantar, eu vou fazer uma viagem, mas a pessoa não vai no médico para conversar sobre sexualidade. Ela prefere jogar no Google, jogar no YouTube, como tratar a disfunção erétil, como tratar a reposição hormonal, como tratar a falta de orgasmo, mas talvez um detalhezinho de uma reposição hormonal poderia resolver o problema tanto do homem como da mulher. Exatamente. E que a gente tinha comentado há um tempo, em relação que por fazer a reposição hormonal, as pessoas acreditam que elas próprias elas podem fazer. Sim. Só que a reposição hormonal mal feita e mal indicada e mal acompanhada, ela pode sim trazer vários prejuízos à saúde da pessoa. Sim. Né? A testosterona é um hormônio que ela pode aromatizar. Quando a gente fala aromatizar, ela pode se transformar em estrogênio. E esse estrogênio, quando ele escolhe uma via, por exemplo, no homem, quando você usa testosterona demais, ele se transforma em estrogênio e aí sim pode causar, inclusive, câncer de mama, não é isso? Sim, porque ele vai começar a desenvolver a mama, né? Ele vai ter ginecomastia, os homens ficam apavorados. Mas igual eu estava te falando, a gente não faz uma reposição hormonal assim de passar o remédio, o cara volta depois de um ano, não faço assim. Exatamente.
né? Então é uma coisa muito criteriosa. Então o paciente vai estar sempre fazendo o exame de PSA se tiver mais de 40 anos. Se ele tem problema hepático, tem que fazer a dosagem das enzimas hepáticas. Nós vamos avaliar também o hemograma dele se não está tendo formação de glóbulos, que pode aumentar a chance de ter trombose, embora isso seja muito, muito raro, muito, muito raro, né? Então a gente vai passar se a forma vai ser injetável ou se vai ser a forma de gel. Eu não indico forma oral de jeito nenhum, porque a reposição oral de testosterona, você tem que dar uma dosagem muito alta de testosterona e normalmente dá hepatite. Então os relatos são que pode justificar uma insuficiência hepática, inclusive. Então a gente não usa a forma oral. Mas eu atendo pacientes no consultório que estão usando testosterona de forma oral. Mas a gente passa normalmente a forma injetável e a forma de gel. Mas eu não tenho, meus pacientes que fazem reposição, eles sabem como é que eu sou criterioso. Então, se o paciente não recebe receita, se ele não voltar com o exame para mim. Então, tem paciente que volta para mim, assim, um ano depois de começar a reposição hormonal, eu tenho certeza que não foi eu que prescrevi. E eu já atendi paciente com alterações importantes e que eu questionei, não, quem te passou o remédio? Ah, foi meu amigo lá do futebol. Então você volta nele lá e conversa com ele, como que ele vai resolver esse problema. Lógico que eu vou resolver o problema dele, mas não pode ser assim, não pode ser de orelhada, não pode ser o amigo mandou tomar e vou usar, é perigoso. Inclusive, Leonardo, tem algumas pessoas que têm, vou te falar de uma forma assim, que uma paciente falou comigo, que o marido dela estava usando testosterona de cavalo. É, Animal. sim. Né? E está extremamente hepatotóxica, né? E pode causar danos, inclusive, irreversíveis, né? Sim, sim. Principalmente o adenoma hepático, né? Que pode acometer o fígado, né? Os nódulos causados por esses hormônios que não são apropriados para o ser humano, né? Não tem dúvida. O que a gente fala é o seguinte, quando começou a fazer reposição hormonal, a grande preocupação que tinha em relação ao câncer de próstata. Então, vamos fazer o toque todo de 3 em 3 meses, uma vez por ano, tinha essa dúvida. Depois foi se ter problema no fígado. Então a gente foi passando etapas. Então a gente passa a testosterona com muito mais segurança, porque nós temos formulações seguras. Mas a gente tem pacientes que fazem isso mesmo. Para ele é mais barato, ou ele se julga mais esperto, ir na farmácia e comprar um remédio que um amigo usou. Então a gente vê acontecer esse tipo de situações e esses pacientes vão pagar um preço lá na frente. É a infertilidade, é um tumor de testículo, é um tumor de fígado, né? Ou vai ter uma alopecia, vai ter uma queda de cabelo, né? Isso é muito importante falar. Hoje tem dois tipos de remédio que a gente, quando vai tratar de infertilidade, a gente sempre questiona, que é a testosterona e a finasterida. Então hoje os homens usam a finasterida para poder evitar a queda de cabelo. E ela bloqueia a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona. Então tem homens que chegam no consultório me questionando de falta de libido, falta de disposição física, falta de ereção. E quando você vai dosar os hormônios, você está com o hormônio alterado. E na anamnese nós descobrimos que ele está usando a finasterida. E eu sugiro, você vai ter que parar de tomar a finasterida. Quando eu falo assim, os dermatologistas querem jogar pedra na gente, mas nós sabemos que ela bloqueia a conversão. Tanto é assim que nós usamos para baixar a próstata, né? Diminuir o tamanho de próstata. E aí sugere diminuir, eles não aceitam. Não, doutor, meu cabelo, ninguém mexe no meu cabelo, eu quero meu tupete. Né? Então, ele continua usando a finasterida, mas prefere ficar impotente, sem disposição, irritadiço. Mas é a opção de cada paciente. A coisa não pode ser imposta, ele tem que sentir a necessidade de fazer uso do remédio. O excesso de testosterona pode provocar atrofia testicular? Com certeza, com certeza. Isso eu observo meus pacientes e eu oriento meus pacientes. A gente começa a passar sempre uma teste de curta duração para a gente ver se vai ter alteração na próstata e orienta, você vai notar daqui uns 3, 4 meses a diminuição do seu testículo. Mas isso não vai te fazer falta, ele vai continuar aí, mas ele não vai funcionar igual funcionava antes, mas acontece. Mas tem que ser orientado, porque senão o paciente acha esquisito. Não vai sumir completamente. Eu acredito que quando você faz uma orientação adequada em qualquer tipo de tratamento, principalmente na parte hormonal, onde a gente vai ter alterações endócrinas diversas, porque os hormônios são a orquestra do nosso organismo, do nosso corpo. Quando você faz excesso demais, você tem prejuízo, e quando você tem falta demais, você também tem prejuízo. Então, o ideal é ter realmente o equilíbrio. Né? Quando você equilibra os hormônios, dificilmente você pode ter efeitos adversos, né? Então, essa questão
a reposição hormonal feminina, existe muito tabu e muita desorientação em relação à reposição hormonal, principalmente do início da fase de reposição hormonal. A gente sabe que a mulher ela tem uma diminuição de testosterona a partir de 35 anos, não só testosterona, como estrogênio, como reserva ovariana, e isso vai se agravando a cada ano que passa. Sim. Né? A menopausa é uma situação em que todas as mulheres vão chegar lá, né? A gente pretende assim que elas cheguem lá, e a gente não precisa sofrer nessa situação de menopausa, onde a gente tem uma série de complicações, né? No período da menopausa. Tanto da diminuição da vontade de ter relações sexuais, diminuição da libido, ressecamento vaginal, dor nas relações sexuais, depressão, né? E, aumento dos riscos de infarto, de câncer de mama, de Alzheimer principalmente. Há pouco tempo eu assisti um webinar europeu onde foi comprovado a relação entre estrogênio e aumento do risco de Alzheimer na falta do estrogênio. E que antigamente as pessoas achavam que você deveria fazer reposição hormonal durante 5 anos apenas. E a gente sabe que não existe nenhum estudo, nenhuma evidência científica em que você tenha um tempo limitado para fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal ela deve ser feita até quando a pessoa tiver condições não só de saúde, mas também condições psíquicas para você estar fazendo esse tipo de reposição. E assim, diminuir todos os efeitos deletérios, né, do estado da menopausa. E uma coisa muito importante é que os hormônios, eles devem ser repostos em menor quantidade possível. A gente não precisa usar umas doses excessivas e altas de hormônio para poder tratar tanto a andropausa, não sei se você vai concordar comigo, quanto a menopausa. Né? As doses, elas precisam ser individualizadas. Perfeito, né? isso mesmo. De acordo com cada pessoa, porque o DNA é único. Eu sempre venho falando, né, que o que serve para A talvez não vai servir para B. A gente tem estudos, muitos estudos, né, onde você pega grupos de pessoas, mas a gente tem que ver que o DNA é único e a gente precisa personalizar essas doses. E a gente consegue fazer essa individualização e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E meu lema sempre, Leonardo, é viver o mais longe possível com a melhor qualidade de vida possível. É isso mesmo. E dessa forma a gente atingir, né, uma qualidade de vida e, claro, dizer para as pessoas que não existe nenhum medicamento milagroso. As pessoas têm que fazer a parte delas, tanto no quesito alimentação quanto atividade física. Porque eu não sei se chega para você, mas eu recebo também muito no consultório mulheres querendo usar hormônio para emagrecer. Né? E isso, infelizmente, não é a realidade, porque a pessoa não adianta ela ficar se enchendo de hormônio, porque o excesso de hormônio se transforma em resistência insulínica, risco cardiovascular, aterosclerose, né? E porque todo hormônio ele tem um desdobramento. A grande preocupação... Sim, desculpa. Pode isso, falar. se você tem uma alimentação saudável, com menos industrializado, se você faz atividade física e se você tem um equilíbrio hormonal, com certeza você tem grandes chances de ter uma qualidade de vida muito mais adequada e com maior longevidade possível, né? O que eu posso falar com meus pacientes que me procuram e chegam no consultório, eu quero fazer reposição hormonal. O hormônio, ele não é um suplemento. O hormônio é um remédio. Então você vai medicar quem precisa de tomar o remédio. E a grande preocupação que a gente tem é não causar malefício. Aliás, isso aí é do juramento médico, né? Tentar ajudar sempre, nunca causar um malefício. Então eu tenho pacientes que eu não passo hormônio, porque esse paciente veio de uma família que todo mundo teve câncer. Esse paciente está com PSA alterado, eu não vou passar hormônio para ele. Mas eu tenho pacientes que já tiveram biópsia de próstata negativa e que estão com hormônio baixo. Então, assim,
lógico, cada caso é um caso, é personalizado. Em relação à reposição de hormônio, a ideia nossa é fazer o máximo possível igual ao seu corpo faz, é tentar imitar o fisiologismo humano. Então não adianta você dar uma carga de testosterona muito alta se esse paciente não vai conseguir absorver, ele vai aromatizar, ele vai desenvolver a mama, ele vai ter retenção hídrica, ele vai ter hipertrofia de clitóris se for mulher, né? E a gente sabe que isso acontece. Então a gente tem que saber dosar. E a gente sabe que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Então, eu posso dar uma dose, um comprimido, eu posso passar uma injeção de testosterona, eu posso passar um gel para um paciente funcionar muito bem e para outro não fazer nem cheiro. E o outro pode ficar assim, super excitável. Então, assim, cada caso é um caso. Então, tem que ser realmente muito individualizado e a gente vai tateando com os pacientes. Agora, tem aquele paciente que chega no consultório que ele quer a resposta para ontem. Esse paciente é um paciente ruim, porque ele sabe que esse paciente vai em você, não deu resultado, ele vai em outro médico, e vai se entupindo de testosterona até conseguir o que ele quer, que é encher de testosterona. Eu tenho pacientes que chegam para mim com 3.000 de testosterona. O nosso corpo produz no máximo 900. E eu falo assim, ó, eu não vou te atender se você continuar tomando testosterona sem eu te prescrever. Porque ele consegue comprar. Igual eu falei, ele consegue comprar qualquer coisa. Então ele com 3.000 de testosterona, ele vai ter um problema lá na frente. E normalmente são pacientes que estão preocupados com o físico. Então deve ter gente assistindo aqui agora que é fisioterapeuta, que é endocrinologista. Essas pessoas elas têm que saber educar os seus clientes a não fazer isso. Porque lá na frente alguém vai pagar o pato, alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar o preço, né? Alguém vai pagar o preço. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa Sim. que está fazendo aqui uma pergunta para eu responder, porque tem gente que faz reposição hormonal e engorda muito. Existe relação da reposição hormonal em engordar ou emagrecer? Então, o que acontece? Eu vou explicar aqui da parte feminina e aí você explica da parte masculina. Na parte feminina, a própria mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem um aumento da gordura abdominal e aumento da gordura do tronco, principalmente por causa da deficiência do estrogênio. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, e muitas vão entender o que eu estou falando, elas aumentam o volume abdominal e elas aumentam o excesso de pelos. Que a gente fala assim, ela tem uma parte androgênica quando ela envelhece, né? Por isso aparecem os pelos mais grossos, né? E o aumento da gordura abdominal. Isso é por causa da deficiência de estrogênio. Quando você faz a reposição hormonal, essa gordura, a tendência é ela se redistribuir no organismo, tá? E geralmente o que acontece? As pessoas continuam se alimentando da mesma forma que elas se alimentavam antes e esquecem que quando a pessoa envelhece, o metabolismo ele reduz. Há uma diminuição do metabolismo. E a maioria das mulheres, elas são sedentárias. Então elas continuam se alimentando com o mesmo volume, a mesma quantidade, sem fazer atividade física e por isso, quando ela faz a reposição hormonal e ela não faz a reeducação alimentar, ela não se propõe a fazer atividade física, a tendência é ela realmente ganhar peso. Por quê? Porque quando você faz a reposição hormonal, você aumenta, né, como efeito colateral, geralmente a gente faz com testosterona e estrogênio, a testosterona ela tem um efeito colateral de diminuir a massa gorda e aumentar a massa magra. Sim. E isso só é efetivo quando a pessoa faz atividade física, porque quando ela não faz, ela vai aumentar o peso da massa magra, tá? E esse peso, ele é maior que a gorda. Então, você imagina uma pessoa que aumentou a massa magra e aumentou a massa gorda. Então, obviamente, ela vai pesar muito mais e ela vai também engordar muito. Então, o problema disso é que as pessoas têm que se conscientizar que é tudo um conjunto. É alimentação, atividade física e equilíbrio hormonal. Não adianta fazer uma coisa única e inseparável, porque não vai resolver e vai piorar, inclusive, o metabolismo e a resistência insulínica, né? Porque quando você usa hormônios e não faz a dieta, não faz atividade física, você tem prejuízo, inclusive, em relação à insulina.
No homem é um pouco diferente, porque normalmente o paciente vem no consultório não visando perder peso, ele vem querendo melhorar a disposição física e principalmente a disposição sexual. Mas quando o homem começa a observar que está ganhando peso, a gente tem que investigar se ele não está aromatizando. E normalmente ele vai acumular peso em gordura em três locais, nas mamas, no abdômen e no glúteo. Então esse paciente que está ganhando peso, ou ele está com a dose muito alta de testosterona, ou ele está sedentário. Então, se estiver com alta dose de testosterona, a gente vai ter que diminuir essa dose e evitar a aromatização. O que a gente observa, na verdade, é que esse paciente, quando faz a reposição de testosterona, ele fica mais ativo. Então, ele começa a fazer uma atividade física, ele começa a perder peso, porque está fazendo atividade física, e, além disso, melhora a disposição sexual. Então, tem que ver as indicações. Eu tenho paciente que me procura querendo fazer reposição para poder melhorar a pele. Eu não faço reposição assim. Eu não acho que assim, eu posso até defender, mas eu não acredito. Eu não tenho como assim, dar um parâmetro que a pele dele vai melhorar tomando testosterona. Melhora, mas não é o foco nosso. Então, no meu consultório, o foco nosso para a reposição de testosterona é realmente melhora do desempenho sexual. Vão ter os ganhos secundários. Ele vai raciocinar melhor, ele vai ter mais paciência, ele vai ter mais disposição física, ele vai diminuir a chance de ter osteoporose. Então, tudo isso é um ganho secundário. Mas, basicamente, o paciente vai lá para melhorar o desempenho sexual. Agora, o ganho de peso, ele pode ser, então, por aromatização, ou se a dose estiver alta demais, que é para estar hipertrofiando. Mas o que a gente faz no consultório não é para isso. Normalmente não dá, a dose que a gente usa não dá para o paciente ficar muito musculoso, não dá para ficar igual ao pessoal de academia. Tem uma pergunta aqui Sim? para você. Aham. Se pode acontecer em homens saudáveis, não sinalizarem nenhum problema, mas que ele possa ter alguma variação dos níveis de testosterona? Pode. Na verdade, a variação do nível de testosterona é uma coisa que nós que trabalhamos com isso, nós andrologistas, nós questionamos os valores de laboratório. Se você observar o valor normal de referência, ele vai de 300 a 900, então o intervalo é muito grande. Então a gente não sabe qual que é o valor normal de uma pessoa. Então o que eu faço no consultório, igual eu falei no começo? O paciente chega no consultório para poder fazer um check-up e ele está sexualmente bem, eu vou dosar a testo dele. Então, se eu já sei que o valor varia de 300 a 900 e deu 500 e ele está sexualmente bem, esse é o valor nadir dele. Então, esse é o valor inicial. Se daqui uns 2, 3, 10 anos ele começar a piorar o desempenho sexual, ou a gente vai fazer a dosagem de testosterona e vai ver se caiu ou começa a fazer reposição. Mas eu não começo a passar testosterona só por passar porque o nível está baixo no laboratório. Isso é outra coisa que a gente defende muito. Você tem que associar a clínica com o exame laboratorial. Eu tenho pacientes com dosagem de hormônio completamente normal, ele está com disposição física baixa, a parte sexual dele piorou, eu vou dar para ele testar a testosterona. Porque ele pode estar com 500, mas o valor normal dele pode ser 700. Hoje eu atendi um paciente assim, que ele consultou comigo 5 anos atrás, ele tinha uma testo de 700, e ele notou que agora durante a pandemia ele piorou, ele achou que podia ser realmente a pandemia. Ele está com 400 de testosterona. E eu falei assim, vamos aumentar a sua testa, eu tenho certeza que você vai melhorar. Assim, vamos testar então. Então esse paciente deve voltar melhor, a gente tem que saber trabalhar com os números também. Então, assim, a variação por si só do resultado laboratorial não quer dizer nada não, ele pode variar até durante o dia. Isso é muito importante também. O paciente recebeu a receita, o pedido de exame do médico, poder fazer dosagem de testosterona, o que a gente considera, no caso nosso, é a dosagem total de testosterona. Ela tem que ser dosada antes das 9 horas da manhã. Que é quando está o nível mais alto. Se ele consultou comigo à tarde e vai no laboratório fazer o exame à tarde, esse exame eu tenho certeza que ele vai estar baixo. Porque é assim que funciona. Né? Tanto que os pacientes, doutor, é uma pergunta que eu faço durante a consulta. Eu pergunto se ele acorda tendo ereção de manhã. Se ele não está tendo ereção de manhã, eu posso supor que o hormônio dele está baixo. Por que ele tem hormônio? Por que ele tem ereção de manhã? Porque eu estou com vontade de fazer xixi. Não, é coincidência. Você tem ereção matinal, que a gente chama de vulgarmente tesão de mijo, é porque antes de você acordar, 2, 3 horas antes, você está na fase mais profunda do sono. É quando você tem uns sonhos eróticos. Então você não lembra desses sonhos e você vai ter essa ereção na hora de acordar. É fácil de fazer uma experiência. Você acorda de manhã, você está em ereção e está com vontade de urinar. Não faça xixi. Você vai perder a ereção. Então aí depois você vai fazer a urina. Então não é a urina que faz você entrar em ereção, é sim o hormônio seu estando normal. Então, quando esse paciente chega para mim, doutor, não estou tendo ereção matinal, eu posso dosar o hormônio dele que provavelmente vai estar baixo.
diminuem a testosterona e você tem uma dificuldade de ganho de massa magra e às vezes uma dificuldade de emagrecer. Tá? Não são todos os anticoncepcionais, mas a grande maioria deles. Uhum. Aqui é que o que é a pílula da beleza? Se são vários hormônios ou se também é de reposição hormonal. Ele deve estar te perguntando sobre o chip. Coisa, não existe pílula da beleza, tá? Geralmente o pessoal tem falado da gestrinona, que é um medicamento utilizado para tratamento de endometriose e também para tratamento de adenomiose, sangramentos ou hemorragias uterinas, e que como tem efeitos colaterais em relação à elevação da testosterona e também da diminuição de massa gorda e aumento da massa magra, a mídia e alguns médicos, eles colocaram de chip da beleza, que é um apelido errôneo, né? E que não deve ser utilizado de forma, da forma que está sendo utilizada para todas as pessoas, independente do perfil hormonal dessa pessoa. Porque também, quando você usa gestrinona de forma inadequada, você pode, inclusive, bloquear o eixo hipotálamo-hipófise e aí vir a prejudicar essa mulher. Nós já estamos aqui já estourando o tempo, né, Leonardo? Sim. A gente vai ter que encerrar e depois a gente vai poder marcar outras lives para falar sobre infertilidade, que me mandaram inbox aqui, pedindo para falar depois sobre infertilidade. Eu posso fazer um comercial? Pode fazer. Fica Bom, à vontade. você pode acessar aqui em cima aqui, ó, o meu Instagram, e lá tem um e-book que eu lancei semana passada, ele é de forma gratuita, que fala como melhorar o desempenho sexual. Então são dicas que a gente dá no consultório, normalmente para o paciente e para o casal, que podem ajudar o desempenho sexual. Eu acho muito importante lives como essa, porque a gente fala de hormônio, mas a gente vai puxando um lado e vai surgindo outro lado. E o hormônio ele não é simplesmente você poder melhorar a sua estética ou melhorar o seu desempenho sexual. Igual você falou, o hormônio ele é um emaranhado de coisas que comanda todo o seu organismo. Né? Então não adianta você chegar no consultório, eu vim cá dosar minha testosterona, mas a glicose dele está alterada, a tireoide está alterada, né? Então assim, ele está tomando antidepressivo. Então assim, a gente tem que enxergar o paciente de forma personalizada. Né? Então a pessoa, ou o médico, ou o profissional que se atenta a trabalhar com reposição hormonal, é uma coisa muito difícil, não é tão simples assim. Então muita gente demora um tempo maior para poder chegar num ponto ok, num ponto ótimo desse paciente estar respondendo bem. Não é comprar um cosmético. Isso, Né? exatamente. Muito bom, foi ótima essa live e qualquer coisa que o pessoal tiver ainda com dúvida, aí depois é só mandar pra gente. E eu não sei, me perguntaram aqui em box, se a gente vai disponibilizar a live. Eu não sei como é que grava, mas eu acho que fica 4 horas. A live fica 24 horas, mas normalmente live não dá para você salvar, eu também não sei. Mas ela fica 24 horas. Mas com certeza, o que nós estamos falando aqui, no seu Instagram deve ter mais coisas, no meu Instagram com certeza tem vídeo sobre isso, a pessoa vai achar muita coisa sobre reposição de testosterona. O pessoal pode entrar no Instagram, que a gente dispõe assim, de muita literatura vasta, né, para as pessoas, claras e objetivas, para as pessoas entenderem. E eu convido também a ler o seu e-book, que é um material muito bacana, Obrigado. informativo. Eu tenho um e-book de implantes hormonais que eu disponibilizo no site, eu estou pedindo para o pessoal do marketing para inserir no Instagram, para que as pessoas leiam e tenham informações interessantes a respeito das substâncias aí que a gente disponibiliza para tratamento. Parabéns, muito bem. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço, uma boa noite para você. Boa noite também. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado gente. a todos. Obrigado a todos por estarem aqui nesse fim de tarde com a gente. Obrigado.